Vamos sapear com Judá. Vai, Judazinho. Vai, Judá. Olá, Caio. Olá, Braulio. Bom, Caio, eu vou ser bem rápido. Eu me chamo Diogo, sou aqui de Pernambuco. E, Caio, eu tenho uma pergunta bem rápida. Ser bem rápida. Eu comecei a ler o Novo Testamento de carreirinha, estou no livro de João, no Evangelho de João. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: porque eu sempre observo que Jesus está sempre ensinando, está sempre falando quem Ele é, está sempre dizendo que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e as pessoas estavam sempre perguntando para Ele: mostra-nos um sinal, de quem Tu és, mostra-nos o Pai. E Ele estava ali o tempo todo e as pessoas não conseguiam enxergá-lo. Então, cara, eu queria saber por que as pessoas tinham por que o entendimento dessas pessoas estavam tão obscuro, as pessoas estavam tão não conseguiam enxergar quem realmente Jesus era. Explica aí, Caio, por favor. Um beijão, tchau, tchau. Ei, meu querido, a tua pergunta era tão rápida, que eu cheguei a um ponto, depois que você repetiu pela quarta vez que era simples e rápida, que eu nem acreditei, Diogo, que você era de Pernambuco. Eu pensei que você estava falando da Bahia. Mas deixa eu te dizer, respondendo rapidamente a sua pergunta, por que as pessoas não conseguiam ver que Jesus era quem Jesus presumivelmente deveria ser, de acordo com o nosso entendimento, ou de acordo com a nossa percepção hoje? É porque é impossível imaginar que Jesus é quem Jesus é, a menos que seja uma revelação do Pai. Ninguém vê com os próprios olhos. Como Jesus disse a Pedro, em Mateus, no capítulo 16, já leu lá? Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Jesus também diz em Lucas, pode ir lá, veja, leia Lucas 11:12, como a ênfase de Jesus desemboca naquela expressão de gratidão que afirma: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios, aos entendidos, aos inteligentes, aos dotados, aos cultos, aos academizados, e as revelaste aos pequeninos. É uma revelação, não nasce do próprio indivíduo, é uma graça, é um favor imerecido, é uma luz, não vem da lógica, não vem da capacidade intelectiva, não é uma gnosis pessoal, é uma luz divina. Por isso Paulo diz que nesse sentido não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende de Deus usar de misericórdia para conosco. Então todas as vezes que alguém vê, foi uma revelação, porque é ridículo pensar que o Criador de todo o universo, de todos os universos, dos multiversos, dos universos quantificáveis do macrocosmos e dos trilhões inimagináveis universos do microcosmos e das dimensões múltiplas da existência, que o Criador de todas essas coisas estava batendo papo com os idiotas na Palestina 2000 anos atrás, que era ele mesmo. Você acha que isso é uma dedução lógica? Que basta olhar para o cara e dizer: uau, olha só, ele multiplicou pães, uau, uma mulher com disenteria não está mais tendo derrames de diarreia, uau, uma mulher que sangrava há 12 anos não está mais sangrando, puxa, os leprosos ficaram purificados, que coisa maravilhosa, uau.
Os judeus, eles tinham milagres na história deles. Na escritura deles, Moisés fez uma quantidade enorme de milagres e não era Deus. Nada parecido. Josué teria mandado o sol parar em Gibeon e a lua no vale de Ajalon, e o sol se deteve e a lua parou por quase um dia, tendo Deus ouvido a voz de um homem. Ora, nunca houve tal dia semelhante em Israel. E Josué era tudo menos Deus. Eliseu também ressuscitou mortos, multiplicou, alterou as moléculas, fez superabundar azeite, purificou um rio, tirou veneno de panela, purificou leprosos, e era tudo menos Deus. Ou Elias, ou qualquer outro. Então, milagre, para quem tem juízo, não faz ninguém ficar dizendo: ora, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Só gente muito tola, de uma mentezinha pequena de causa e efeito, que pensa assim, e é justamente por esse pensamento que a maioria é enganada. Porque vai num lugar onde há sinais, prodígios de maravilhas e ficam crendo em tudo que se diz ali. E eu não creio em nada, eu só creio no que é como Jesus ensinou. Do contrário, pode transformar bosta em ouro. Eu sou um cético. Se não for de acordo com o Espírito de Cristo, eu sou o pior ateu, eu sou o pior cético, eu sou o maior descrente. Você me entendeu? O que eu estou te dizendo é que eu também, se tivesse lá, não teria crido, a menos que eu tivesse tido a mesma revelação de Pedro. Porque Tomé estava lá e não creu. Eles começaram a abrir os olhos para ver quem Jesus era depois da ressurreição. É que eles começaram a ver, a perceber, porque é louco demais, meu querido, para a mente fazer admissão desse absurdo. Deus é absurdo, e Deus em Cristo é mais absurdo ainda. Só uma revelação, de modo que não fique culpando as pessoas porque viram milagres ou souberam de milagres de Jesus e não se ajoelharam e disseram: sou teu Deus, porque não é assim. Tem gente que nunca viu nada e se ajoelhou porque uma voz estrondou no coração e quebrou o cara na presença do Eterno, e lógica nenhuma leva ninguém a isso. Então, se você crê, dobre o seu joelho com o coração humilde, mas não fica achando que o fato de indivíduos não terem feito essa admissão como sendo uma coisa óbvia, era óbvio. Não era. O que não era óbvio é que esses indivíduos que não fizeram essa interpretação tenham tido, todavia, a vontade de matá-lo, e no fim vieram a matá-lo. Isto é absurdo. Não é porque ele não é Deus no meu entendimento que eu tenho que matá-lo. Como é o nome do rapaz? O Henrique Cristo. Henrique Cristo. Mora aqui perto. No Gama. Você já esteve lá? Fui na casa dele. Aqui, a gente passou a matéria no Papo de Graça. Quando ele me deu uma anarquizada, ele não gosta de mim, né? Sim. Ele não deu uma faladinha meio ruim de mim por lá, disse que eu era um falso profeta. É porque ele fala na primeira pessoa. Pois é. Então, imagina só. Se o Henrique Cristo, eu acho ele só engraçado, cara. Deixa o Henrique Cristo. E se o Henrique começar a fazer os milagres do João de Deus, e daí? E o João de Deus? E quem é o João de Deus? Eu sei lá quem é o João de Deus, mas toda vez que ele fala sem estar em transe, ele parece um cabra esquisito pra caramba. Eu sou fazendeiro, minha filha. Não sei o que, papapá. Parecendo mais um preto velho daqueles brabos da pesada. Cara. Então, mas vocês são muito impressionáveis. Discernir que Deus estava em Cristo é milagre absoluto. Lembra de João 3, do mestre Nicodemos, indo visitar Jesus à noite para não dar bandeira? Qual é o argumento introdutório dele? Mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
E o que foi que Jesus disse ao mestre Nicodemos? Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, É isso aí. não pode ver, não enxerga, não percebe, não discerne o reino de Deus. Você pensou que essa tua lógicazinha aí te aproximou de quem eu sou? Porque Nicodemos disse, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. No máximo, o que isso leva é a dedução. Diga que ele é um cara superdotado, bom e que tem uma superdotação, quem sabe, é divina, e por ter um caráter legal, resolveu dedicar essa superdotação ao bem do próximo. É o máximo que faz o cara viajar nessa história, mas não atende à necessidade do espírito humano de nascer de novo e ver, entrar, ser comido, ser possuído, ser embebido, ser devorado, ser pervadido pelo reino de Deus. É outra história. Isso acontece se alguém nascer de novo. Do contrário, você não passa dessas lógicas de dedução idiotada e fica discutindo a vida inteira se Deus existe ou Deus não existe. Ora, Deus não existe. E você existe. A luz existe, o sol existe. Deus não existe. Deus é. E discutindo como é que Deus podia estar em Cristo. Ora, é impossível, é loucura. Loucura para grego filósofo, e é loucura para teólogo judaico, e é loucura para quem quer que pense, é loucura. Só uma revelação de Deus te traz essa certeza. Aí você diz, que culpa tem aquele que não tem essa certeza? Eu não estou falando de culpa nenhuma. Eu não quero nem saber, se não é meu departamento. Eu só sei que o olhar que eu tenho de Jesus é um milagre. Que nenhuma filosofia me levaria a ele, que nenhuma lógica me plantaria aí. Porque assim como Deus é absurdo, mais absurdo ainda é eu pensar que Deus se tornou um homem entre nós. Por isso é milagre, é pura revelação, é graça, é favor imerecido. Deus te abençoe. Vem IVTV, o canal é você.